Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e a gente vai dar uma olhadinha no que a gente vai ver nesta aula. Observem comigo, então, a aula 32 e o nosso objeto de conhecimento, podcast. Detalhamento, tipos de podcast, noticiosos e didáticos. Vocês já conhecem aí o gênero podcast, vai falar um pouquinho sobre eles e falar sobre esses tipos de podcast na nossa aula. Vamos a ela. E estamos aqui no nosso cenário todo especial para falar sobre podcast. E o cenário em si já representa muito sobre o que é o podcast, em que a gente tem essa mesa, geralmente uma mesa redonda, em que tem convidados, falando sobre temas diversos, dependendo daquilo que o podcast se propõe. Nós temos aqui o microfone, né, bem característico, essa identidade visual de trazer como se fosse um rádio, mais atualizado, numa versão mais moderna, mais voltada para os meios digitais. E o podcast tem essa facilidade de alcançar diversos públicos, muito em função do próprio alcance e popularidade da internet. Isso faz com que seja um gênero que ganha muito espaço, que chega a muitos grupos, até pela sua variedade. E hoje nós vamos falar sobre os podcasts noticiosos, que falam sobre notícias, reportagens, são muito específicos, mas antes a gente vai dar uma olhadinha num vídeo preparado para vocês, para falar um pouquinho sobre podcast. Acompanhem comigo. Olá, hoje estou com um convidado muito especial, o Lucas Meirelles, formado em rádio, TV e jornalismo. Vou fazer perguntas em bate-bola sobre o assunto podcast. Preparado, Lucas? Seja muito bem-vindo! Qual a origem da palavra podcast? Bom, olha, a origem do termo podcast teria surgido a partir da junção de iPod, que é o dispositivo da Apple de reprodução de arquivos MP3 de áudio, e broadcast, a palavra que em inglês significa transmissão, como a de rádio, por exemplo. Quem é o criador? O ex-VJ da MTV, Adam Curry. Podcast é como um programa de rádio? Os podcasts são programas de áudio sob demanda. O ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Como escutar um podcast? Smartphones, tablet, notebook. Quais as maneiras de se escutar um podcast? Em sites de podcast e aplicativos para smartphones. Quais os assuntos do podcast? Diversos e sempre pré-definidos, como culinária, esporte, música, arte, filmes, etc. Sempre com conteúdo divididos por episódios. É isso! Muito obrigado, Lucas! Finalizamos aqui este episódio especial de Bate-Bola no podcast Semeando Conhecimento. Até a próxima, pessoal! Então nós temos esse vídeo, uma espécie de meta-podcast, ou seja, um podcast que fala sobre podcast, trazendo essas curiosidades, o que é bastante característico do gênero. Até porque a gente tem aí a figura do entrevistador, a figura desse especialista que fala sobre o tema. É claro que os podcasts não se propõem sempre a ter esse formato de entrevista e trazendo alguma pessoa que seja uma autoridade na área. A gente viu que o nosso personagem ele tinha algum conhecimento sobre rádio, televisão, sobre esses formatos comunicativos. Algumas diferenças que foram feitas ali, a gente sabe que o podcast ele tem um pé na ideia do rádio, mas ele também pode ser ouvido em qualquer lugar, em qualquer tempo, em dispositivos, e isso faz com que o meio digital seja esse principal propagador desse gênero muito recente. Não tem aí muito tempo, tem aí uns 20 anos talvez que esteja em evidência, tá bom? E isso ajuda a gente a pensar um pouquinho, inclusive no formato. O vídeo traz muito dessa ideia do formato, né? Do bate-bola, da conversa, jogo de perguntas e respostas. Talvez esse um pouquinho mais formal do que alguns outros podcasts em que se torna uma conversa muito mais entre amigos do que necessariamente um jogo de perguntas e respostas.
Como a gente vai falar sobre um podcast noticioso, que são gêneros muito específicos de podcast, tipos com elementos que têm a ver com a notícia, afinal de contas o gênero se desenvolveu e trouxe esses elementos também do jornalismo, a gente vai ver aí com vocês na tela o que é a notícia, para posteriormente a gente falar um pouquinho sobre como ela se encaixa no podcast. Então observem comigo que a notícia é um gênero textual jornalístico. A gente já sabe que o podcast, então, tem uma origem na ideia do rádio. E a partir disso e dos temas que um podcast pode desenvolver, ele também se apropria desse gênero textual jornalístico e não literário, né, que está presente em nosso dia a dia. Então, a notícia é esse gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. E como o próprio podcast acaba se transformando nessa espécie de meio de comunicação, linguagem, transmitir e receber informações, comunicação, a gente tem também ele buscando através desse gênero textual jornalístico. A gente sabe que os jornais impressos eles estão cada vez mais raros, é difícil encontrar, até as bancas de revistas hoje em dia não são fáceis de encontrar, ou tem uma ou outra ali em algumas cidades maiores. Mas, até por conta disso, na verdade, a gente tem com o jornalismo precisando dessa atualização para continuar sendo divulgado. E encontrar num gênero tão atual, né, como o podcast, esse elemento ajuda com que ele seja divulgado. Notícia online escrita e oral são a mesma coisa? Quais são as diferenças entre a notícia online escrita e a oral? Ler e ouvir uma mesma notícia é a mesma coisa? Então a gente tem que pensar nessas perguntas, né, nesses elementos. Então a notícia online, escrita e oral são a mesma coisa? Não, a gente sabe que a escrita atende a um público, a oral pode atingir a um outro público, e isso é bastante interessante, né, porque o podcast ele visa buscar essa oralidade. E quais são as diferenças entre notícia online escrita e a oral? É isso que nós falamos, né? A busca do público, a ideia de ter um texto escrito e um texto falado no formato de um bate-papo no podcast, são elementos que fazem essa diferenciação. Ler e ouvir uma mesma notícia é a mesma coisa? Isso depende muito, né? Depende de como a pessoa que está tratando aqueles formatos acaba transmitindo essas mensagens, tá bom? E a gente tem justamente aqui num texto que eu trouxe para vocês no site do Jornal USP, falando um pouquinho nesse formato escrito, né? Só que de um formato oral, que é o podcast. Então a gente tem aqui o Jornal da USP, é selecionado em edital para podcasts de ciência do Instituto Serrapilheira. Então olha só, se torna um gênero tão badalado, né? Tão buscado, que nós temos até aqui o edital para um podcast de ciência do Instituto. Podcasts específicos, né? Então a premiação para podcasts que têm a ver com ciência. Aqui no nosso lead, o projeto vai mostrar os impactos do ser humano sobre os ecossistemas marinhos e as consequências gravíssimas disso para o futuro do planeta e da própria espécie humana. É bastante interessante, né? Porque é uma notícia escrita, a gente tem aqui, falando sobre esse gênero oral, que também busca divulgar informações, nesse caso científicas, que é esse jornal da USP. A gente tem aqui, né, nesse formato jornalístico, imagens com representações, corais branqueados no litoral do Rio Grande do Norte em 2020. Aumento na ocorrência de ondas de calor será um dos temas abordados no podcast. Bem interessante, né? O formato do podcast tentando buscar a divulgação da ciência. Então aí, o Jornal da USP foi uma das 9 organizações selecionadas no edital do Camp Serrilheira 2023, voltado à produção de podcasts que tenham a ciência como um de seus ingredientes principais. Legal essa ideia do ingrediente, né? A ciência, um podcast com essa temática e trazendo um termo mais informal até para aproximar do público que geralmente busca notícias nesse formato. O projeto do jornal, intitulado O Mar Não Está para Peixe, título brincando aí, né? Falando sobre como os corais estão sendo destruídos e, portanto, o mar não está para peixe, que é uma expressão também muito interessante. Percebam também como os títulos buscados em podcasts, somente nos noticiosos e de ciência, eles tentam se aproximar do seu público, que não é um público que busca a formalidade o tempo todo. Esse tipo de trocadilho, de brincadeira com o texto é interessante para a gente ter essa atuação. Então, olha lá. E coordenado pelo jornalista Ayrton Escobar, foi mostrado
foi mostrar como atividades humanas estão causando uma deterioração acelerada dos ecossistemas marinhos ao redor do mundo, com consequências gravíssimas para toda a vida na Terra. Aquecimento global, pesca predatória, poluição plástica e mineração marinha serão alguns dos temas abordados no podcast. Então veja como esse formato jornalístico tradicional escrito, por mais que use o meio digital, ele representa como se fosse a própria escrita do jornal impresso, ele trata sobre esse outro gênero oral. Então ele já adianta algumas coisas que vão ser trabalhadas aqui. O podcast seguirá um formato de jornalismo literário, costurando entrevistas com especialistas, relatos de campo e referências históricas para mostrar os impactos do homem no oceano. E isso também já busca atrair o leitor, né? Em todas as abordagens, o objetivo será mostrar a importância dos ecossistemas marinhos, descrever as ameaças a que eles estão sendo submetidos, destacar as consequências desses impactos e discutir as possíveis soluções para eles. A boa notícia no meio disso tudo é que ainda dá tempo de mudar o rumo dessa história de destruição ambiental, mas tem que ser agora. O projeto está em sintonia com os objetivos da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então o texto segue, né, aqui nesse finalzinho para fazer essa divulgação de um podcast com essa temática muito específica. Ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre essa diferença entre o gênero oral e o gênero escrito das notícias. E a gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo justamente que trata sobre essas diferenças. Isso aqui é só o que a gente precisa sobre esse texto online. Então a gente segue falando um pouquinho sobre o podcast, porque ele também tem características muito específicas. Confira aí comigo então na tela nosso próximo tema. O texto falado tende a ser mais informal, mais improvisado, mais espontâneo. Era justamente sobre isso que nós estávamos falando quando a gente buscava tratar sobre essa diferenciação, né? Então, num formato de podcast, por exemplo, a gente tem essa informalidade muito marcada, quase como uma conversa de bate-papo, tentando às vezes se reproduzir no próprio texto escrito para atrair um público. Então, o texto escrito requer mais atenção à seleção de palavras, até porque ele precisa atingir vários públicos e se tornar claro e objetivo. A organização das ideias no efeito de sentido que se deseja dar ao texto. Continuando, já falando sobre especificamente o podcast noticioso, esse tipo de podcast prioriza o mundo das notícias. Então, observem comigo essa ideia aqui do mundo das notícias, sejam locais, nacionais e ou internacionais. Então, se eu estou buscando o mundo das notícias, eu quero transmitir informações, né? E informações pertinentes sobre local, nacional, internacional, sobre todos esses elementos. E é mais uma forma de transmitir informações produzidas para um público específico. Que público específico é esse? Que deseja se manter informado sobre os acontecimentos que ocorrem em um contexto específico. E até porque se torna raro alguns gêneros em função desse boom de podcasts e de gêneros digitais, esses públicos também tendem a migrar, porque eles não querem deixar de participar daqueles assuntos que gostam. No caso, se manter informado, no caso do podcast noticioso. Então, as notícias podem ser sobre fofocas de celebridades, esportes, política, crimes, enfim, a temática é ilimitada. Ou podcasts que, de forma geral, né, falam sobre notícias diversas. Claro que um podcast ele tende a ser mais específico. Por isso você busca, às vezes, um podcast só sobre notícia de fofoca, um podcast só sobre esporte, notícias de política, de crimes, enfim. A ideia de que notícias só podem ser veiculadas em jornais impressos ou na televisão já não faz sentido diante das diversas mudanças da era digital. Então você pode se informar pelos diversos gêneros, né? Inclusive pelos podcasts. E o podcast tem uma vantagem porque pode ser ouvido a qualquer momento enquanto o ouvinte executa outras atividades. Então algumas pessoas gostam, por exemplo, de malhar enquanto ouvem algum podcast, ouvem as notícias. E a gente sabe que hoje no mundo a gente busca fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém para só para ler notícias. Não, você vai ler as notícias ou ouvir as notícias, no caso do podcast, enquanto faz alguma outra atividade. Tanto as notícias veiculadas por meio de podcast quanto as publicadas por escrito exigem uma preparação prévia do conteúdo. Isso faz todo sentido no formato, né, em que você cria ali uma espécie de roteiro. E uma organização do texto, não importa se a notícia será transmitida por meio oral ou escrito. Então, nos dois a gente tem aí essa preparação para que você tenha um texto, para que você não se perca. É claro que nos formatos mais informais como conversa, a gente quer
captar a essência da coisa no natural. Mas no caso de um noticioso, uma preparação sempre cai bem, né? A notícia no podcast permite uma flexibilidade na explicação do noticiário para melhor compreensão do texto, mas ela também precisa seguir uma estrutura, assim como um texto escrito. Então não é bagunçado. A gente precisa ter esse roteiro, essa sequência, para que não se perca, embora haja, como se diz, aquela flexibilidade, ou seja, a possibilidade de que você mude um pouco, de que você acrescente alguma informação a mais. E para a gente entender um pouquinho sobre como funciona esse podcast noticioso, de como ele também pode transmitir notícias, mas num formato específico, a gente preparou também um material para vocês no formato de podcast. Ouçam comigo. Olá, aqui é Vanessa, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Podcast Esportivo. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do esporte ao redor do mundo. E hoje vamos falar sobre as últimas novidades das Olimpíadas. As Olimpíadas em Paris em pleno andamento e os atletas de todo mundo têm nos presenteado com momentos emocionantes e performances históricas. No topo da lista de destaque, o velocista André Simões do Brasil quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos com um tempo impressionante de 9,76 segundos. O feito já está sendo considerado um dos momentos mais icônicos da história olímpica. Enquanto isso, na natação, a disputa por medalhas está acirrada. A nadadora Débora Vasconcelos, do Brasil, conquistou sua 5ª medalha de ouro, consolidando-se como a maior atleta da modalidade em todos os tempos. A performance dela tem sido tão dominante que já há comparações com lendas do esporte como nada mais, nada menos que Michael Phelps. No entanto, nem só de vitórias vive o espírito olímpico. A equipe de ginástica artística dos Estados Unidos enfrentou dificuldades inesperadas. A ginasta Simone Hills, favorita ao ouro, sofreu uma lesão durante a prova de solo, o que a deixou fora da competição. A equipe, entretanto, mostrou resiliência e união, garantindo uma medalha de bronze nas finais por equipe. E por hoje é isso, pessoal. Continue acompanhando o podcast para mais atualizações diárias sobre as Olimpíadas e outros acontecimentos importantes do mundo do esporte. E olha só, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de compartilhar este episódio com seus colegas. Até a próxima! E aí, perceberam que não é só a ideia de noticiar, também é brincar um pouquinho com o gênero, trazer ali no final essa ideia de me siga, me acompanhe. Isso a gente não vê muito nos jornais, né? A gente vê muito em função do advento das mídias digitais e isso aparece bastante. E tem também ali toda a identidade visual, essa ideia de você poder ouvir em qualquer lugar. Espero que tenham gostado aí das nossas notícias por intermédio do nosso podcast. Agora falando um pouquinho sobre o podcast educativo, acompanhem comigo aí, que no caso do podcast educativo, contém esse conteúdo e surge como uma tecnologia alternativa em virtude do enorme potencial para alcançar populações pelo mundo todo, contribuindo assim com o processo de aprendizagem. Então sim, um podcast ele pode servir para que você ensine e para que você aprenda também, né, esse processo de mão dupla. Então a facilidade de ser um conteúdo sob demanda permite que os estudantes acessem as informações disponibilizadas por professores e instituições de ensino, podendo baixá-las no dispositivo móvel e utilizá-las onde e quando quiserem. Pela facilidade também, né, pelo aquilo que a gente tem, como a internet vai se desenvolvendo, vai aparecendo, vai expandindo e chegando aos lugares mais remotos, a gente também tem essa possibilidade de que um podcast funcione para esse processo de ensino-aprendizagem, perfeito? E ao invés da gente trazer um podcast sobre educação, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas iniciativas que têm justamente essa ideia de ensinar
a partir dos podcasts. Então veja comigo aqui no nosso Semean News, o nosso jornal do Semean, com toda essa identidade visual que lembra as mídias impressas, as belíssimas mídias impressas do jornal, nesse papel cinza, né? Então, Manaus 2024, a gente tem aí o nosso título, podcast bilíngue, criado por estudantes amazonenses, valoriza a cultura amazônica. E essa é uma notícia legal, porque traz justamente uma iniciativa da Amazônia por estudantes para ensinar a partir do nosso gênero. Então, olha só, tem o LEAD, né? Iniciativa que surgiu a partir de atividade avaliativa. Olha só, um trabalho virou um podcast bilíngue. Destaca pontos turísticos, comidas típicas e gírias do Amazonas. Então ele quer ensinar alguma coisa, né? Ali do portal Amazônia, com informações da SEDUC AM. Temos data, temos atualizações. Então essas informações que geralmente a gente costuma ver em notícias. Continuando a nossa notícia, alunos da rede estadual da segunda série do ensino médio da Escola Estadual Dorval Porto, em Manaus, criaram um podcast e vídeos abordando a cultura amazonense. Então, quando a gente diz que vocês podem criar, por exemplo, o próprio podcast, tem a ver com você, sim, poder utilizar assuntos, tratar temas que vocês dominem de alguma forma. Ah, professor, eu trabalho cortando madeira. Você pode fazer um podcast sobre as técnicas, sobre os materiais de proteção, sobre o dia a dia de quem trabalha com isso. Então, o podcast ele tem essa possibilidade muito plural de fazer qualquer coisa. Aqui no caso, a gente tem esses alunos da rede estadual, né, lá da segunda série do ensino médio da Escola Estadual Dorval Porto, que criaram esse podcast e vídeos abordando a cultura amazonense. Como é que a gente vai ver então no podcast? Como é que eles fizeram isso? O projeto, que serviu como atividade avaliativa, foi gravado em português e traduzido para a língua inglesa e produzido e gravado em inglês pelos alunos. Então eles não queriam só fazer isso para os amazonenses, não, eles queriam também fazer isso para públicos diversos. Imagine vocês, alguém viajando para o Amazonas, querendo saber um pouquinho e ouvindo lá em inglês, que era uma possibilidade, sabendo um pouquinho mais sobre a cultura, como se comportar, o que comer, o que esperar daquele local. É uma iniciativa muito bacana por conta disso, porque utiliza um gênero digital, né, um gênero como podcast, para alcançar pessoas que hoje buscam essas informações por esse gênero. Temas como pontos turísticos, comidas típicas e gírias regionais foram os pontos principais destacados pelos mais de 35 alunos. Então, os nossos 35 alunos foram lá e pensaram, beleza, se alguém vai viajar para cá, pode ser de fora, pode ser do próprio Brasil, se alguém vai viajar para a Amazônia, vai querer ouvir sobre algumas gírias, sabe? Ah, se eu ouvir isso aqui, o que será que significa? O que será que eu posso visitar? Os meus pontos turísticos lá em Manaus, por exemplo. Comidas típicas, o que eu posso comer naquele local? Tudo isso fazendo parte aí dos dados que os nossos estudantes levantaram no podcast bilíngue. É interessante apontar para esse bilíngue, tá? Eles fizeram tanto em português quanto em inglês para tornar acessível para pessoas de fora. Isso é muito legal. Então, a atividade está vinculada à unidade curricular comum, interculturalidade e diversidade amazônica, que passou a compor o currículo do novo ensino médio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto para o ano letivo de 2023. Então, essa reestruturação do ensino médio, né, com essa unidade curricular comum, traz elementos muito diversos, entre eles essa interculturalidade e diversidade amazônica. E o grande mérito dos nossos alunos, né, foram vincular essa interculturalidade, ou seja, mesclar as culturas, fazer com que elas atravessem a sua própria para atingir outras, e por isso bilíngue, né? E falar sobre diversidade amazônica, tudo isso motivou que esse podcast tivesse tanto a temática quanto essa ideia dele ter essas duas línguas. Professora de língua inglesa na instituição e orientadora da atividade, a docente Mila Menezes, contou que a ideia do trabalho surgiu a partir da cartilha da UCC e os próprios alunos sugeriram que fossem feitos podcasts e vídeos. Isso aqui é bastante interessante, né? Porque a ideia do podcast e do vídeo não partiu da professora, pelo que a notícia diz. Ela olhou lá aquela grade, o que ela precisava trabalhar sobre a Amazônia, sobre interculturalidade e pensou, como é que a gente pode divulgar isso aqui? Como é que a gente pode trabalhar isso aqui? E a gente sabe que as pessoas mais jovens, né, os alunos deviam, ali na segunda série, deviam ter entre seus 14, 15 e 16 anos,
E eles próprios pensaram, beleza, a gente gosta muito de vídeo, que a gente vê na internet, de podcast, por que a gente não faz, então, alguma coisa, unir o útil ao agradável? Trazer o podcast, que é um formato que nós conhecemos e que a gente gostaria de trabalhar, com a temática que faz parte do nosso currículo. Isso é bastante interessante, esse choque de culturas, de idades também é bom, de momentos, porque faz com que a criatividade aflore. Esses são elementos que fazem parte da rotina deles e que eles gostam muito de consumir. Então, unimos o conteúdo escolar com a tecnologia, elemento que faz parte da realidade dos estudantes, comentou a professora. E aqui a fala da professora trazendo justamente isso que nós falamos, sobre como eles buscaram alguma coisa que faz parte da realidade, afinal de contas, podcasts já são uma febre nos meios digitais, e eles quiseram produzir alguma coisa que tivessem essa afinidade. Interessante, né? E aqui a gente tem mais uma notícia, agora professor da rede estadual, é premiado por podcast de lendas amazônicas. Aqui a gente tem uma ideia novamente de podcast, novamente de Amazônia, só que a gente vai ver do que trata o trabalho desse professor. Então, o folclore amazônico sempre permeou o imaginário do povo amazonense, sendo repassado de gerações a gerações. Agora, personagens como Curupira, Boto e Cobra Grande terão suas histórias narradas também a todo o Brasil por meio do podcast Pavulagem Contos da Floresta. Olha que ideia legal. Então, agora pegou uma temática que atraía, né, o professor, sobre falar sobre lendas amazônicas e divulgando elas por meio de podcast, onde várias pessoas poderiam acessar quando quisessem para ouvir um pouquinho sobre essas histórias. E não pensem em vocês que as nossas histórias da Amazônia conhecida no Brasil, são conhecidas no Brasil todo. Não, muita gente não sabe o que são esses termos, o que são esses personagens folclóricos, e ouvir sobre isso aproxima mais a gente. Idealizada pelo professor de Educação Física da rede estadual, Maidson dos Santos Serrão, a produção foi uma das premiadas pelo Sound Up, iniciativa lançada pelo Spotify para incentivar a criação de podcasts por pessoas negras e indígenas no país. Então é algo que faz parte da realidade do professor e foi premiado, inclusive, por uma das plataformas. Com o feito, o educador da Escola Estadual General Sampaio foi premiado com $4,5 mil, valor que deverá ser investido no desenvolvimento do Pavulagem Contos da Floresta, único representante da região norte a chegar na final da disputa. Então, se você quiser fazer o seu podcast, você também pode ter chance de ser premiado, por que não? Além do prêmio em dinheiro, há a possibilidade ainda de Maidson ser contratado pelo Spotify. É uma honra poder levar o nome da região por toda a trajetória que trilhei no programa e por ser um estreante no universo dos podcasts. Sem previsão de estreia, a produção é narrativa totalmente roteirizada. Então é como se fosse uma narrativa, né? Nela, Maidson aborda as histórias do folclore amazônico e em cada episódio conta com a presença de 3 contadores relacionados ao tema. Então, aqui a fala do nosso professor. No primeiro, por exemplo, trago a história da Curupira, mãe da floresta, com os narradores pontuando suas experiências com a guardiã, explicou o educador. Eu vejo que não existe um formato específico, né? Pode ter, inclusive, essa ideia de dramatização da história. De acordo com ele, o podcast foi pensado para fazer a catalogação e preservação da cultura oral de contação de histórias das comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. Passar por um formato bem atual, né? Todas essas histórias que são contadas, inclusive iniciaram assim, sendo contadas oralmente, boca a boca. Os contadores são pessoas, geralmente mais velhas, e quando morrem levam consigo esses saberes. A pandemia só reforçou a urgência desse registro, além de ser uma oportunidade de ampliar essas vozes e torná-las conhecidas no resto do Brasil, reforçou Maidson. Ou seja, trazendo justamente esse elemento oral para um gênero que é oral, mas mais modernizado, não é? E para a gente encerrar, falar só dessa estrutura básica aqui do podcast, que é a vinheta de início, a apresentação dos locutores, a data de publicação e o tema do podcast, tem ali uma rápida introdução para prender o público ao assunto, uma vinheta transitória para avisar que vai começar, o programa em si, falar sobre todo o tema do checklist, preparar para o encerramento, vinheta rápida transitória para avisar que vai terminar e o encerramento. É um formato aí que foi consolidado pelos criadores de conteúdo do
podcast e que vocês também podem utilizar para tomar a própria iniciativa de vocês, quem sabe contar lendas, histórias, casos do lugar de onde vocês estão assistindo, perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês por estarem comigo, fiquem bem e até a próxima.